Olá, alunos, tudo bem? Estou de volta aqui para mais uma aula sobre genética. Na primeira aula, eu já expliquei para vocês o que é genética, o que são características hereditárias, quem foi Gregor Mendel, os experimentos que ele fez, a primeira lei de Mendel e alguns termos que são utilizados em genética. Nessa aula, que é uma continuação lá da aula 1, eu vou explicar alguns tipos de dominância, polialelia, heredogramas e genética dos grupos sanguíneos. Então, galera, quem não assistiu a aula 1, volta lá e assiste, porque senão vocês não vão entender essa aula de hoje. Eu vou usar alguns termos que foram explicados lá na primeira aula, né? E eu não vai dar tempo, na verdade, de fazer uma revisão sobre a aula 1, né? Porque senão vai ficar muito longa aqui. Bom, é isso, então vamos começar, né? Eu vou começar explicando esses tipos de dominância e eu vou começar já mostrando um slide para não ficar muito vago aí para vocês. Então é isso, sejam bem-vindos à aula 2 sobre genética. E nosso primeiro tema de hoje é dominância incompleta. Na dominância incompleta, os heterozigotos apresentam um fenótipo intermediário em relação ao fenótipo dos homozigotos. Gente, por isso que eu falei que vocês têm que assistir a primeira aula, porque aqui vocês já têm que saber o que é dominante, o que é recessivo, o que é heterozigoto, homozigoto, enfim, esses terminhos aí vocês já têm que conhecer para poder acompanhar essa aula, tá? Então, vocês lembram lá do experimento de Mendel, que eu usei como exemplo o cruzamento entre uma ervilha amarela com uma ervilha verde, o azão, o azinho, lembram? Espero que sim, né? Então, nesse caso aí, lá no caso das ervilhas de Mendel, a presença de apenas um alelo, para o amarelo, por exemplo, era suficiente, né? Suficiente para produzir um fenótipo igual ao do homozigoto, de cor amarela. Ou seja, quem era azão era amarelo, quem era azão-azinho era também amarelo. Por quê? O azão, lembrem que azão é só um exemplo, né? Azão-azinho poderia ser qualquer letra. Mas o azão, ele é dominante, né? O maiúsculo é dominante, então ele não deixa o azinho se manifestar. Mesmo aquela ervilha tendo o alelo para a cor verde, ela vai ser amarela, porque o dominante vai inibir a expressão do recessivo, tá? Então, esse aí é um caso de dominância completa, nesse caso aí das ervilhas. Nesse caso de dominância incompleta, como acontece aqui nessa planta, na Mirabilis jalapa, o heterozigoto ele vai ser diferente, ele vai ter um fenótipo intermediário em relação lá ao fenótipo dos homozigotos. Vamos ver aqui como que acontece com essa plantinha. Então, o que acontece aqui na planta maravilha? O cruzamento na geração parental de uma flor vermelha com uma flor branca vai gerar, lá na geração F1, flores rosas. Então, vocês notam aqui que o heterozigoto, ele é intermediário, ele nem é vermelho e nem é branco, ele é diferente lá dos homozigotos, tá? E aí, na geração F2, né, se fizer o cruzamento entre uma flor rosa com outra flor rosa, ambas heterozigotas, vai gerar aqui na geração F2 uma flor vermelha, duas flores rosas e uma flor branca. Vamos fazer no papel lá o quadro de Punnett para ficar mais fácil para vocês relembrarem isso aí? Deixa eu fazer aqui no papel e mostrar para vocês. Ó, aqui eu coloquei o alelo Vzão para flor vermelha, o alelo Bzão para flor branca e aqui na geração parental a gente vai fazer o cruzamento entre uma flor vermelha com uma flor branca. Bzão, Bzão e Vzão, Vzão. Ambos são homozigotos, como vocês estão vendo aqui, né? São alelos iguais para uma característica, né? E aí, na geração F1, o que vai acontecer? Aqui a gente nem precisa jogar no quadro de Punnett, né? Tá na cara que aqui só pode dar o quê? Vzão, Bzão, né? A gente fazendo aqui, ó, cruzando esse com esse vai dar Vzão, Bzão, esse com esse também e esse com esse também. Então, 100% Vzão, Bzão. Aí, vamos fazer o cruzamento agora entre duas flores. Ah, essa flor aqui é o quê? É vermelha ou é branca? Nenhuma das duas, né? Ela vai ser uma flor rosa. Então, agora a gente vai fazer o cruzamento entre duas flores rosas. Aí, agora a gente joga lá no quadro de Punnett, para ficar mais seguro, mais fácil. Como que faz aqui, ó? Separa, né? Esse vai vir para cá, Vzão, Bzão, Vzão, Bzão. E agora, só juntar.
Aqui deu Vzão, Vzão. Vzão, Vzão, ela vai ser uma flor o quê? Ó, olha aqui pra cima. Ela vai ser uma flor vermelha. Aqui, juntando esse com esse, vai dar Vzão, Bzão. Vzão, Bzão é uma flor rosa, né? Aqui, de novo, vai dar Vzão, Bzão, que é rosa também. E aqui vai dar Vzão, Bzão, que é flor branca. Então, por isso que vocês viram lá aquele resultado. Era uma flor vermelha, duas rosas e uma branca. Jogando aqui no quadro de Punnett, dá para vocês entenderem melhor como que surgiram esses resultados, tá? Então, dominância incompleta é isso. O heterozigoto ele vai ter um fenótipo que é intermediário, que é diferente aí do fenótipo dos homozigotos. Na codominância, cada alelo influencia a produção de proteínas diferentes. Proteínas, pessoal, são produtos dos genes. Assim, o heterozigoto ele apresenta características de ambos os homozigotos. Isso acontece lá no sistema ABO de grupos sanguíneos, que a gente vai estudar mais lá na frente. Mas lá no sistema ABO, né, dos grupos sanguíneos, o alelo IAzão leva à produção do antígeno Azão. O alelo IBzão leva à produção do antígeno Bzão. E aí o indivíduo que tem IAzão e Bzão, ele vai ter os dois antígenos, o antígeno A e o antígeno B. Esse é um caso de codominância. Os dois eles são dominantes em relação ao izinho, por exemplo, mas vocês vão entender isso daqui a pouco, tá? Vamos agora falar sobre os alelos letais. Os alelos letais, como o nome já diz, são alelos que causam a morte do seu portador. E eles podem ser dominantes ou recessivos. O que acontece, né? Lá em camundongos, por exemplo, a pelagem amarela é determinada por um alelo dominante. E a pelagem marrom acinzentada é determinada por um alelo recessivo. Só que aí, no cruzamento entre dois camundongos amarelos, ambos heterozigotos, vai gerar dois amarelos para um marrom acinzentado. E por que não mais aquela proporção de 3:1, ou aqueles 4 ali no quadro de Punnett? Porque um vai morrer nessa proporção aí, tá? E por que que isso acontece, né? Os embriões lá dos amarelos homozigotos, eles até se formam, mas eles não se desenvolvem. Porque o alelo, que é responsável pelo pelo amarelo, quando ele está em dose dupla, quando ele se junta lá com outro alelo, ele vai ser letal. Ele vai provocar a morte do embrião. Vamos ver como que isso acontece aqui na próxima imagem. Aqui no livro ele usou a letra P para representar esse cruzamento. Então, o Pzão determina a pelagem amarela e o Pzinho determina a pelagem marrom acinzentada lá nos camundongos. E aí, fazendo o cruzamento aqui entre dois camundongos amarelos, ambos heterozigotos, ó, Pzão, Pzinho com Pzão, Pzinho. Qual que vai ser o resultado disso, né? Qual seria o resultado disso aqui, ó? Pzão, 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 Pzinho, Pzão, Pzinho e Pzinho, Pzinho. Seriam 3 amarelos para 1 marrom, né? Só que um amarelo ele vai morrer. Por quê? O Pzão, ele é um alelo letal quando ele está em dose dupla. Então, aqui tudo bem, ó. Pzão, Pzinho, Pzão, Pzinho, tudo bem. Mas quando ele se encontra com outro Pzão, ele vai ser letal. Ele vai causar a morte do indivíduo. Então, a proporção não vai ser 3 amarelos para 1 marrom acinzentado. A proporção vai ser 2:1. 2 com pelo amarelo e 1 com pelo marrom acinzentado. Aí, galera, como esse alelo Pzão, né, ele só mata quando ele está em dose dupla, a gente diz que ele é recessivo para letalidade, mesmo ele sendo dominante para a cor do pelo. Gente, uma forma de descobrir como que acontece a herança das características humanas é através da elaboração de um heredograma. Os heredogramas, também chamados de árvores genealógicas ou de genealogias, são representações gráficas que mostram, através de símbolos, os indivíduos de uma família. E esses símbolos, né, o heredograma, ele também mostra aí o grau de parentesco, o sexo, a geração, a ordem de nascimento, a presença de um caráter afetado para determinada característica, para determinada anomalia. Então vamos ver agora como que é um heredograma e quais são esses símbolos. Aqui tem um resuminho do que eu expliquei, tá? Caso vocês queiram copiar. Heredogramas são representações gráficas utilizadas para determinar o padrão de herança das características e permite saber como ocorre a herança das características humanas. Vamos ver como que é um heredograma.
Ó, aqui tem um exemplo de heredograma, também chamado de genealogia. E aqui tem os símbolos que aparecem nos heredogramas. O homem é representado pelo quadrado, a mulher é representada pelo círculo. E quando esses indivíduos eles são afetados, o homem ou a mulher, né, eles aparecem assim, pintados no heredograma. Afetados pelo quê? Afetados pela característica em estudo. Nesse caso aqui, ó, a legenda diz que é um heredograma de uma família que apresenta uma forma de albinismo. Então, quem está pintado aqui no heredograma, tem 3, são os indivíduos albinos. São os indivíduos que são afetados pela característica, que nesse caso aqui é o albinismo, tá? Quando tem esse traço aqui ligando 2 indivíduos, significa casamento. E quando esse casamento é consanguíneo, quando ele é entre indivíduos da mesma família, entre parentes, aparece assim, ó, 2 traços. Esse traço aqui ligando os indivíduos significa irmandade. Nesse exemplo aqui, ó, são 3 irmãos, sendo 2 meninas e 1 menino. E é uma irmandade em ordem cronológica, ou seja, primeiro aqui nasceu uma menina, depois nasceu outra menina e depois nasceu um menino. Gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos. Eles são representados assim, ó, por esse símbolo parecendo aí uma casinha. E os gêmeos dizigóticos, que são gêmeos não idênticos, né? Pode ser um menino e uma menina, 2 meninos, 2 meninas, eles são representados assim. É parecido, mas não tem o tracinho aqui no meio. Portadores heterozigóticos, quer dizer, eles são portadores lá do alelo, né? Eles são portadores do gene, mas eles não manifestam a característica, tá? Eles são heterozigotos. Para resumir um heredograma, às vezes pode aparecer assim, ó, o número, aqui tem o número 4, dentro de uma bolinha. Isso significa que são 4 pessoas do sexo feminino. Quando o sexo é ignorado, é esse símbolo aqui. Quando a pessoa já faleceu, pode aparecer assim, ó, com uma cruzinha aqui embaixo do indivíduo, ou um traço aqui no meio. E aqui está mostrando um exemplo de um casal que teve 2 filhos, sendo um menino e uma menina. Agora vamos analisar aqui esse heredograma. Ó, o que esse heredograma nos diz? Vocês estão vendo aqui que é uma representação gráfica de uma família, né? E aqui a gente pode descobrir como que acontece essa transmissão aí das características humanas. Bom, então aqui tem um casal, né? A mulher, ela é albina e o homem tem melanina, ele não é albino. Já estudamos albinismo, né? Vocês já sabem o que é. E esse casal, eles tiveram 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, exatamente como tem aqui, né? Daí, esse homem aqui, ele casou e ele teve com essa mulher 4 filhos. Essa mulher, ela tem também, ó, um pai albino, a mãe não é albina, né? E ela tem um irmão que também não é albino. Beleza, esse casal teve 4 filhos, primeiro um menino e depois nasceram 3 meninas, sendo que uma dessas meninas é albina. Ela herdou a característica aí dos avós, tá? Deu para entender? Vamos para outro tópico agora. Vamos estudar a polialelia e também os grupos sanguíneos. E o que significa polialelia? Poli vem de vários, né? Vários alelos, alelos múltiplos, porque os genes eles podem sofrer diversas mutações ao longo do tempo e originar vários alelos. Ou seja, ele pode sofrer mutações e originar uma série de múltiplos alelos que influenciam a mesma característica. Vamos ver lá no slide. Os alelos múltiplos ocorrem quando os genes apresentam várias formas alélicas, ou seja, um gene sofre mutação e origina outras formas de alelos, origina múltiplos alelos. Como, por exemplo, acontece aqui na cor da pelagem dos coelhos. Esse é um exemplo clássico da polialelia. A cor na pelagem dos coelhos é influenciada por 4 alelos. Tem o alelo cesão, que condiciona a pelagem do coelho selvagem, também chamado de agouti, que é uma pelagem num tom castanho. E aí, esse alelo cesão, ele sofreu mutações e originou mais 3 alelos, que foram o alelo cezinho CH, que é para chinchila, um coelho que tem um pelo cinza, o alelo cezinho H, que é para Himalaia, um coelho de pelo branco, mas que tem as patas, o rabo, as orelhas, né, o focinho pretos. E aí tem também o alelo Czinho, que
é para o coelho albino, o coelho que é totalmente branco, como vocês vão ver agora nessa imagem aqui. Olhem só que bonitinhos. Aqui a gente tem o coelho selvagem, que tem esse pelo aí marrom com uma parte mais clara, que dá esse tom de castanho. É o coelho que é a cor do pelo determinada lá pelo alelo cesão. Olha ele aqui na vida real, também chamado de coelho agouti. E aí a gente tem também o chinchila, o himalaia e o coelho albino. Aqui são os fenótipos, né? Agora vamos ver os genótipos desses coelhinhos. Ó, tem uma ordem de dominância, tá? De um alelo sobre outro. O alelo cesão, que é o alelo lá do coelho agouti, ele é dominante em relação aos outros três. O alelo Czinho CH é dominante em relação ao himalaio e ao albino. O alelo Czinho H é dominante em relação ao coelho albino. Então, olha aqui, ó. O fenótipo selvagem ou agouti, ele pode ter esses genótipos. Cesão Cesão, Cesão Czinho CH, Cesão Czinho H e Cesão Czinho. O chinchila pode ter esses genótipos, o himalaia pode ter esses e o albino só pode ser Czinho Czinho. Vamos lá para o nosso caderninho agora fazer um exemplo aí de cruzamento. Ó, aqui eu já dei uma adiantada. Eu coloquei tipo uma legendinha aqui, ó. O cesão é o alelo para o coelho agouti. O Czinho CH é para o chinchila. O Czinho H do himalaia e o Czinho é do coelho albino. E aí eu peguei como exemplo um cruzamento entre um coelho. Que coelho que é esse aqui? Vocês têm que lembrar lá desse quadrinho dos genótipos, tá? De todos os genótipos possíveis. Esse coelho aqui é um coelho agouti, é um coelho selvagem, porque o cesão ele é dominante, né? Então não importa que se aqui tenha o Czinho CH, o Czinho H ou o Czinho ou só o Czinho. Ele vai ser agouti, porque o cesão ele é dominante. Então o cruzamento entre um agouti e um himalaia. E aí, ó, já separei aqui, né? Agora a gente vai ver as possibilidades. Que coelho que seria esse aqui? Seria um agouti, né? Cesão dominante. Esse aqui também seria agouti. Esses dois aqui, ó. Czinho, CH, Czinho, H. Esse aqui é um genótipo de quem? Do chinchila. E esses dois aqui seria um coelho albino. Então, quais são as possibilidades aqui desse cruzamento? De surgir coelhos agouti, chinchila ou albinos. Nesse caso aqui, não surgiriam coelhos himalaia. E nosso último tópico de hoje é a genética do sistema ABO, a genética dos grupos sanguíneos. Na espécie humana, existem 4 grupos sanguíneos: o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. E esses grupos eles estão relacionados com a presença de certos antígenos lá na membrana das hemácias. Hemácias, lembrando aí, né, que são células sanguíneas, também chamadas de glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio para todos os nossos tecidos, para todo o nosso corpo. Além das hemácias, temos no sangue também os leucócitos, que são os glóbulos brancos e fazem a defesa do organismo, e temos as plaquetas que atuam na coagulação sanguínea. Mas voltando aí para as hemácias e para os grupos sanguíneos, né? Quem é do grupo A tem antígenos chamados de aglutinogênio A lá na superfície das suas hemácias. Quem é do grupo B tem o aglutinogênio B nas suas hemácias. Quem é do grupo AB tem os dois aglutinogênios, tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B. E quem é do grupo O não tem nenhum aglutinogênio lá nas suas hemácias. Vamos ver um resuminho aí sobre tudo isso. No sistema ABO, é possível distinguir 4 tipos de grupos sanguíneos: A, B, AB e O. Os aglutinogênios são proteínas, na verdade são glicoproteínas, porque tem aqui também carboidrato, tá? São glicoproteínas encontradas nas hemácias e são responsáveis pela determinação do fenótipo sanguíneo. São responsáveis pela determinação lá do grupo sanguíneo, que é o fenótipo, tá? Aglutininas são proteínas encontradas no plasma sanguíneo, quer dizer, são proteínas que estão lá na parte líquida do sangue. Além daquelas células que eu falei para vocês, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, a gente tem também uma parte líquida formando o sangue, que é o plasma. E agora, vamos ver nessa tabela aqui o resumão de tudo. Ó, grupo A tem aglutinogênio A,
Aqui tem a representação da hemácia, né? E lá na superfície das hemácias, lá na membrana, tem o aglutinogênio A, que é esse azulzinho aqui. Quem é do grupo B vai ter aglutinogênio B, que é o amarelinho. Quem é do grupo AB, aglutinogênio A e B, vai ter os dois aglutinogênios, ó. E quem é do grupo O não tem nenhum aglutinogênio. As aglutininas são os anticorpos. Então, quem é do grupo A vai ter anticorpo anti-B. Quem é do grupo B vai ter aglutinina ou anticorpo anti-A. Quem é do AB não precisa de anticorpo nem contra o A nem contra o B, né? Porque ele vai ter aí os dois aglutinogênios. Agora, quem é do grupo O tem aglutinina anti-A e anti-B. Quanto aos genótipos, ó, quem é A pode ter o genótipo iazão ou iazão-izinho. Lembrando que o fenótipo é, no caso aí, o grupo A. Quem é do grupo B pode ter fenótipo ibzão ou ibzão-izinho, homozigoto ou heterozigoto. Mesma coisa aqui. Quem é do grupo AB vai ter o genótipo iazão-ibzão e do grupo O, izinho-izinho. Ó, aqui também tem uma ordem de dominância. O iazão é igual ao ibzão. Lembram lá que eu falei sobre a codominância? Os dois são codominantes. A dominância ela é igual, tá? Nenhum é mais dominante que o outro. O iazão, ele é dominante em relação ao izinho e o ibzão também é dominante em relação ao izinho. Ó, vamos criar aqui uma situação. Eu já ia passar para o próximo tópico, né? Mas eu lembrei que vocês têm que exercitar. Então, digamos que um homem do grupo sanguíneo A, heterozigoto, coloquei aqui o iazão-izinho porque ele é heterozigoto, né? Se eu falasse que era homozigoto, vocês teriam que colocar o genótipo iazão. E uma mulher do grupo sanguíneo B, também genótipo heterozigoto. Aí a gente quer saber a possibilidade de nascer uma criança do grupo O, desse cruzamento aqui, ó. Vamos jogar lá no quadrinho. Lembrando que podem fazer direto se vocês se sentirem preparados. Se achar que já estão com a manha, podem fazer direto. Aqui eu vou colocar o do pai e aqui o da mãe, ó. Iazão, izinho, separando, né? E bezão, izinho. Tá difícil de enxergar? E aí aqui, vamos juntar iazão e bezão, iazão, izinho, ibzão, izinho e izinho. Então, qual que é a possibilidade de nascer uma criança do grupo O? Ó, 25% de chance, ou 1/4. Aqui, de nascer uma criança do grupo O, desse cruzamento. Que sangue seria esse aqui? Que tipo sanguíneo seria esse? AB, esse aqui do grupo A e esse aqui do grupo B. Então, também teria 25% de chance de nascer uma criança do grupo B, uma criança do grupo A e uma criança do grupo AB. Agora, se os dois pais eles fossem do grupo AB. Vamos ver aqui, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aqui nesse lado do caderno, não. Vamos aqui embaixo. Iazão e Bzão com Iazão e Bzão. Vamos fazer direto essa? É só juntar aqui, ó, também. Iazão com Iazão seria Iazão e Azão. Agora vai juntar o Iazão com Ibzão. Iazão e Bzão. Agora vem pro B aqui, ó. Iazão e Bzão. Estão vendo, ó? Juntei esse aqui com esse aqui. E, por último, Ibzão e Bzão. Não teria, então, 0% de chance de nascer uma criança do grupo O. Estão vendo? Aqui seria do grupo A, esse aqui do grupo B, esse aqui também, esse aqui do grupo AB, esse do grupo AB também e esse do grupo B. Tá meio bagunçado, tá? Mas eu acho que vocês já aprenderam sobre isso, né? Quem quiser jogar no quadrinho pode jogar também, que fica mais seguro e fica mais organizadinho. Agora, como determinar o tipo sanguíneo das pessoas? Ó, isso lá em laboratório, claro, né, feito por profissionais de saúde. É só colocar 2 gotinhas de sangue, ó, uma de cada lado da lâmina, e depois vai pingar um soro anti-A, um soro com aglutininas anti-A,
e outro soro com aglutinina anti-B. Aí vai pingar um soro em cada gota de sangue aqui, né? Vai ser um em cada lado. Aí o que acontece? Quando misturar o soro e a gota de sangue, pode acontecer uma aglutinação lá das hemácias daquele sangue que está sendo analisado. Se o sangue que está sendo analisado, ele tiver aglutinogênio A, ele vai aglutinar aqui, ó, na hora que pingar o soro anti-A. Então, esse sangue vai ser do tipo sanguíneo A. Se o sangue ele tiver aglutinogênio B lá nas suas hemácias, ele vai aglutinar aqui, na hora que pingar o soro anti-B. Então, esse sangue é do tipo B. Se aglutinou nos dois, ó, significa que ele tem tanto aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Então, essa pessoa, ela tem sangue tipo AB. E se não aglutinarem nenhum, significa que nas hemácias lá daquele sangue não tem nenhum aglutinogênio. Então, esse sangue é do tipo O. Galera, antes de uma transfusão sanguínea, é necessário observar se o sangue do doador ele é compatível com o sangue do receptor. Quando uma pessoa doa sangue, esse sangue é separado em algumas partes. Separam-se, por exemplo, um concentrado de hemácias, separam o plasma, que é a parte líquida, separam o concentrado de plaquetas e etc. E aí, depois de ver se o sangue é compatível, é feita ainda uma mistura do soro do receptor com as hemácias do doador. O soro é a parte líquida do sangue também, que é obtido depois de uma centrifugação. Então, mistura lá o soro do receptor e as hemácias lá de quem vai doar aquele sangue. E para que isso? Isso é para ver, é para investigar se tem anticorpos lá no sangue do receptor contra os antígenos presentes nas hemácias do doador. Vamos ver como que funciona essa questão aí da compatibilidade. Aqui, ó, quem é do tipo sanguíneo A pode receber transfusões de quem também é do grupo sanguíneo A ou de quem é do grupo sanguíneo O. Quem é do tipo B pode receber dele mesmo, né, no caso de outra pessoa do grupo B, ou de uma pessoa do grupo O. O O, ele é o doador universal. Ó, ele pode doar sangue para o A, para o AB e para o B, mas ele só recebe dele mesmo. E o AB é o receptor universal. Ele pode receber sangue de quem é A, de quem é O e de quem é B. E por que esse cuidado aí de compatibilidade, né? Porque tem que saber se é compatível ou não. Gente, ó, se o sangue de uma pessoa que for do tipo sanguíneo A for doado para uma pessoa do tipo B, as hemácias A, lá do doador, elas vão ser aglutinadas pelas aglutininas anti-A que tem no plasma lá do receptor. E aí, esses aglomerados de hemácias podem obstruir os vasos sanguíneos, e isso pode causar problemas circulatórios. Depois de um tempo, fica pior ainda, porque as hemácias elas vão ser destruídas lá pelos glóbulos brancos e elas vão liberar a hemoglobina e também outros produtos lá no plasma. A hemoglobina é o pigmento que dá cor ao sangue, que carrega o oxigênio. E aí, o que acontece? Pode acontecer uma reação alérgica e pode acontecer até problemas renais graves, que podem levar à morte do indivíduo. Aqui, ó, como eu já fui boazinha, eu fiz uma tabelinha para vocês saberem quem pode doar a quem pode receber de quem. Então, quem é do grupo sanguíneo O pode doar a todos os outros grupos sanguíneos e pode receber dele mesmo. O O, ele é doador universal, né? E por que ele é o doador universal? Porque ele não tem aglutinogênio nas suas hemácias. Ele não tem nem aglutinogênio A e nem aglutinogênio B, lembram? Então, é por isso que ele é considerado doador universal. Não tem problema para os outros grupos sanguíneos receber sangue de quem receber uma transfusão de quem é do tipo sanguíneo O. Quem é do tipo A pode doar sangue a quem for A e quem for AB. E pode receber de O e de A. Quem é do tipo B pode doar a B e a B e pode receber de O e A. Ah, galera, aquele negócio que eu falei sobre quem for do tipo sanguíneo A doando sangue para o B, o contrário é a mesma coisa, tá? Do B doando para o A, pode acontecer todas aquelas reações também. E quem for do grupo AB, que é o receptor universal, ele pode doar sangue só a ele mesmo e ele pode receber de todos os grupos sanguíneos. Por que ele é o receptor universal? Porque ele não tem aglutininas, ele não tem anticorpos. Então, ele pode receber sangue de outros grupos aí. E tem outro sistema de classificação dos grupos sanguíneos também, que é o sistema RH. RH vem das iniciais do macaco rhesus, que
que é o gênero de macacos onde esse antígeno foi descoberto pela primeira vez. Gente, cerca de 85% das pessoas têm o antígeno RH lá nas suas hemácias, e elas são chamadas de RH positivas. E quem não tem esse antígeno nas hemácias é chamada de RH negativa. Então, ó, quem é RH positivo tem o antígeno RH lá nas suas hemácias, e no plasma não tem anticorpos anti-RH. E quem é RH negativo não tem o antígeno RH, e ela só vai ter anticorpos anti-RH se receber hemácias com antígeno RH. Quanto aos genótipos, ó, o RH positivo ele é dominante. Ele vai ter genótipo Dzão ou Dzão. Lá na minha época, quando eu estava na escola, eu aprendi isso como Rzinho. Mas tanto faz, tá? E quem é RH negativo, é recessivo, né? Vai ter o genótipo Dzinho. E como que funciona isso nas transfusões de hemácias? Ó, uma pessoa que tem o RH positivo, ela pode receber sangue tanto de quem é positivo quanto de quem é negativo. Só que uma pessoa que tem RH negativo, ela só pode receber sangue de quem é RH negativo também. É por isso que o doador universal de hemácias é o O negativo e o receptor universal de hemácias é o AB positivo, tá? E eritroblastose fetal, vocês sabem o que é? Essa doença, que é também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, ela acontece quando tem uma incompatibilidade aqui entre o RH da mãe e o RH do bebê. O RH da mãe sendo negativo. Se o do bebê for negativo também, não tem problema. Mas se o RH do bebê for positivo, aí vai ter essa incompatibilidade, né? Aí vai gerar a eritroblastose fetal. E o que acontece? Dias antes do parto, né, e principalmente lá na hora do parto, uma parte do sangue do feto escapa lá para o organismo materno, passa lá para o corpo da mãe. Aí, esse organismo materno vai ser estimulado a produzir anticorpos anti-RH, contra o RH positivo lá do bebê. Mas aí, beleza, né? Como essa produção de anticorpos não é imediata, o primeiro filho nasce livre, nasce sem problema. Só que aí, se essa mulher ela engravidar de novo, de outro bebê também RH positivo, os anticorpos que já foram produzidos, eles ficam lá na corrente sanguínea. E aí, esses anticorpos que já estão concentrados lá no sangue da mãe, eles vão atravessar a placenta. E isso pode causar uma aglutinação das hemácias do feto. E essas hemácias, elas vão ser destruídas. E aí, no caso da criança nascer, né, se a mãe não sofrer um aborto involuntário, se ela nascer, ela pode nascer com alguns problemas, tipo icterícia, anemia. E o que faz para evitar a eritroblastose fetal? Para prevenir a eritroblastose fetal, alguns dias, né, até 3 dias lá, depois do parto da primeira criança, RH positiva, a mãe ela tem que receber uma aplicação de anticorpos anti-RH. E aí, esses anticorpos, eles vão destruir as hemácias RH positiva que foram deixadas lá pelo feto no sangue da mãe. E isso impede que desencadeie a produção de novos anticorpos maternos. Então, meninas, vocês que têm RH negativo, conhecer um boy novo, já pergunta o tipo sanguíneo dele, já pergunta se ele é RH positivo, porque se tiver um filho com ele, já sabe que o bebê tem grandes chances de ser positivo também. Bom, vou ficando por aqui, né? Essa foi a aula de hoje, a continuação de genética. Vocês já podem fazer o relatório, escrevendo o que aprenderam nessas 2 aulas. E é isso, a gente vai se falando. Beijos e até a próxima videoaula.